Eu lembro que a minha mãe, ela sempre foi agressiva pra falar comigo, nas palavras. Mas depois dos meus 13 anos, eu lembro que eu ganhei um celular e eu tava na internet, nas redes sociais, e aí um garoto começou a conversar comigo da minha escola, e eu comecei a conversar com ele, responder. E um dia eu tava deitada no sofá, mexendo no celular, e minha mãe veio por trás e minha mãe viu a conversa. E naquele momento minha mãe tomou o celular da minha mão e desceu o tapão na minha cara. Foi um baque, foi um susto tão grande pra mim, sabe? E aí ela começou a brigar comigo, falando um monte de coisas, e ela falou que se eu voltasse a conversar com esse garoto, ela ia me tomar tudo. Só que eu falei, mãe, eu estou conversando com o garoto, eu não tô fazendo nada. E ela começou a brigar, falando que não queria saber, pra eu calar minha boca. E poxa, super chato, porque ela sempre me tratou assim, com um linguajar meio agressivo, mas agora ela tava me batendo de verdade, poxa, batendo na minha cara. E querendo ou não, com 13 anos, eu tava começando a virar assim, mocinha, né, adolescente, é uma fase mais complicada. E aí a minha mãe foi me devolver o meu celular. Na outra vez que a minha mãe pegou conversando com o garoto, que eu realmente não obedeci, eu continuei conversando com o garoto porque eu não vi maldade nenhuma, ela tirou o meu telefone, ela tirou o meu tablet, ela me deixou de castigo, ela não deixava eu mexer nem na televisão, na TV a cabo. E aí eu fui ficando revoltada, sabe? E ela mandava eu arrumar a casa, lavar o banheiro, lavar a roupa, e ela falava assim, anda logo menina, vai fazer isso. E às vezes eu falava, não tem como, ela, mais rápido. E quando eu respondia, não tem como, mais rápido, ela jogava o que tivesse na frente dela pro meu rumo. E eu comecei a ficar mais revoltada com a minha mãe ainda, né? Aí eu lembro que eu peguei o celular do meu irmão, entrei nas minhas redes sociais e comecei a desabafar com esse garoto e contar pra ele tudo o que tava acontecendo e que eu não aguentava mais a minha casa. Ele pegou e falou pra mim, por que a gente não foge? Vem pra minha casa. Eu falei, mas tem como ir pra sua casa? Ele falou, tem, minha mãe é super legal, ela vai gostar de você. E eu combinei com ele de no outro dia eu fugir da minha casa. Aí eu lembro que meu pai foi levar eu e meu irmão na aula no outro dia, e quando a gente chegou na porta da escola, meu irmão entrou. E na hora que eu ia entrar, o meu pai foi embora e eu fui sair, dei a volta e fui por trás do colégio. As tias que ficam no portão nem questionou, não falaram nada. Mas na hora que eu encontrei com o garoto, que eu dei o oi, mal falei o oi pra ele, quem tava atrás de mim? Meu pai. Meu pai me catou assim pela mochila, saiu me arrastando e fazendo um bafafá e me levou pra dentro da escola. Aí eu sentei na porta da diretora e meu pai dentro da sala com a diretora. E lá eles ficaram conversando, e todo mundo perguntando o que estava acontecendo, que bafafá era aquele, e eu morrendo de raiva, só pensando, tipo, não acredito que isso aconteceu. Aí a diretora me chamou dentro da sala de aula e falou o que estava acontecendo, que eu tava querendo fugir por causa de um garoto. Eu nunca fui assim, minhas notas sempre foram boas, por que eu tava com essa revolta? Eu peguei e contei pra diretora que a minha mãe tava me batendo muito, mostrei pra ela que meu braço tava roxo, que a minha mãe me xingava